E aí, galerinha do Me Salva, tudo bem? Eu sou a psicóloga Marcela e estou aqui com vocês agora para falar um pouquinho sobre como vocês se percebem, Harry Potter ou Homem-Aranha. Bom, vocês já pararam para pensar sobre vocês, sobre como vocês se enxergam, como vocês se percebem? Se vocês se acham inteligentes, se vocês se acham burros, se vocês se acham bonitos, se acham feios, né? Se acham capazes ou incapazes. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Sobre a forma como vocês se percebem? Bom, se vocês já pensaram sobre isso, se vocês ainda não pensaram muito sobre isso, ou se vocês querem entender um pouco mais sobre como vocês se percebem, então esse vídeo é feito exatamente para vocês, certo? Bom, vocês devem estar pensando o que o Harry Potter e o Homem-Aranha têm a ver com a forma como eu me percebo, né? Bom, isso a gente vai falar depois da gente falar um pouquinho sobre como como as pessoas aprendem a desenvolver a sua percepção sobre si mesmos, ok? Bom, pessoal, desde que a gente nasce, né, nós criamos uma ideia, uma imagem, tá? Sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre o mundo. Essa imagem que nós criamos, nós desenvolvemos através da nossa relação com o nosso meio, com o nosso ambiente. Tá? Tem estudos que falam que desde que nós estamos no útero, tá? Nós já desenvolvemos essa imagem que nós temos, essa percepção que nós temos de nós, dos outros e do mundo através das expectativas, da pressão, das imagens, das ideias que os nossos pais passam para nós. Tá? Então, essas imagens, essas expectativas são transferidas desde que nós estamos na barriga da mãe. Então, o nosso meio, né, vai influenciar na forma como a gente se vê, tá? Por exemplo, vamos pegar um exemplo prático. Quando os pais ou as pessoas, né, à nossa volta dizem para nós que chamam a gente de burro, você é burro por ter feito algo de errado, ou, né, que menino malvado. Isso muitos pais acabam falando. O que acontece? As crianças, elas acreditam muito no que os adultos falam, tá? Elas entendem que o que os adultos falam é uma verdade absoluta. Então, a crença, a imagem que a criança vai ter dela é de que ela é burra, tá? Ou eu sou malvado, né? Com isso, a gente também vai ter uma crença de que os outros são mais capazes do que eu, né? Se eu sou burro, se eu sou incapaz, isso significa que os outros são mais capazes. E de que o mundo não é acolhedor, não vai me acolher. Por isso eu vou tender a evitar situações em que o meu desempenho for avaliado, certo? Bom, isso quer dizer que o meio, ele influencia na forma como a gente se percebe? Sim, exatamente isso. O nosso meio está diretamente relacionado com a forma como a gente se percebe, tá? Mas vocês devem estar pensando, tá, mas isso quer dizer que eu não tenho ação sobre isso, é só o meio que determina? Não. A boa notícia é que existe um conceito, um termo, chamado de, não sei se vocês já ouviram falar, neuroplasticidade. Esse nome grandão aqui. A
neuroplasticidade, tá? Ela é uma capacidade, tá? Uma capacidade do nosso cérebro, uma capacidade do nosso sistema nervoso cerebral de se adaptar a novas experiências, né? Se moldar a essas novas experiências, tá? E isso significa que é uma forma de uma espécie de malhação mental que o nosso cérebro faz, tá? É parecido com a malhação dos músculos. A gente precisa malhar o nosso cérebro para que ele se adapte, para que ele se molde, para que ele se desenvolva, tá? Então, o que acontece, pessoal? Por exemplo, nesse exato momento, vocês estão criando novas conexões cerebrais com essas novas informações que vocês estão recebendo. Conexões cerebrais, neuronais, tá? Então, o problema é que, assim como na malhação dos nossos músculos, a gente muitas vezes tem preguiça de malhar, não é mesmo? A gente dá algumas desculpas esfarrapadas para malhar. Isso acontece também com a nossa mente. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele faz uma economia danada de energia, tá? Porque, na verdade, o cérebro ele gasta muita energia, ele malha bastante. Inclusive, quando a gente está dormindo, ele está lá trabalhando bastante. Então, quando ele pode economizar energia, ele economiza, certo? E isso tem a ver com o que a gente falou antes sobre as crenças, sobre a imagem que a gente tem de nós mesmos. Quando a gente desenvolve essas crenças, tá? A gente tende a perdurar. Essas crenças tendem a ficar cristalizadas no nosso cérebro. E para que a gente mude essas crenças, que já estão cristalizadas no nosso cérebro, a gente precisa botar a cuca para trabalhar, certo? Então, pessoal, agora nós vamos falar sobre os personagens que eu mencionei no início do vídeo. Tá? Bom, vamos falar primeiro do nosso querido bruxinho Harry Potter. O Harry Potter... O que vocês lembram do Harry Potter? O Harry, ele é órfão, né? Ele é órfão, ele é um bruxinho órfão que os pais morreram quando ele era novo. E ele foi criado pela família, pelos tios, tá? Só que os tios dele tratavam ele muito mal. Os tios dele tratavam ele como se ele fosse um lixo, né? E o que acontece? Na verdade, ele é extremamente poderoso, corajoso, só que a crença dele, a imagem que ele tem sobre ele mesmo, é diferente da realidade, em função do meio que ele viveu, né? Os tios chamando ele o tempo todo de lixo, né? Fez com que ele não acreditasse, não soubesse, não reconhecesse os poderes, as habilidades que ele tinha, tá? Só que, ao longo da saga Harry Potter, ele vai tendo que encarar novos desafios, grandes desafios, né? E com isso ele vai aprendendo a desenvolver os seus poderes, ele vai reconhecendo e desenvolvendo os seus poderes, né? Ele vai enfrentar os inimigos, né, que não são poucos, e o maior deles, que é aquele que não deve ser nomeado, né? E com isso ele vai mudar a crença, mudar as crenças dele aos poucos, né? Ele vai percebendo os poderes que ele tem, certo? Até que no final ele consegue derrotar o inimigo, ok? Bom, parecido com o Harry, de forma semelhante, tem o nosso querido Homem-Aranha, né? Homem-Aranha ou o alter ego do Homem-Aranha, que é o Peter Parker,
né? O Peter, ele é semelhante ao Harry na questão da família, de ter sido, também é órfão, também foi criado pelos tios. Claro que os tios são muito, muito, muito mais legais que os tios do Harry, né? E, de forma diferente, assim, do Harry, ele era um estudante muito nerd, que sofria bullying. O Harry também, mas ele sofria bullying por ser nerd, né? E ele tinha um amor platônico. Ele gostava de uma guria que não dava bola para ele, tá? Com isso, imaginem a crença, né, as crenças do Peter sobre ele mesmo. Ele era extremamente inseguro. Até que um dia ele foi picado por uma aranha e ele desenvolveu poderes. Poderes de um aracnídeo, né? E ele também, que nem o Harry, encarou alguns desafios e mudou algumas crenças. Tanto que no final, né, ele consegue aprender a desenvolver as habilidades. E durante um tempo ele teve essa dupla personalidade, digamos assim, né, o Peter e o Homem-Aranha. Mas o Peter consegue também atingir alguns objetivos, como conquistar a mulher amada. Bom, o que isso tem a ver com nós, né? Com nós, meros seres humanos. Isso tem a ver, nós temos de semelhança com o Harry, com o Homem-Aranha, experiências da infância, da adolescência, experiências que muitas vezes, por exemplo, muitos de nós têm experiências negativas, têm famílias que nos tratam mal, né? E isso, consequentemente, vai gerar uma imagem negativa. E assim como o Peter, né, muitos de nós também sofrem bullying na escola, né? Ou então acaba sofrendo rejeição da pessoa amada. E, consequentemente, tudo isso desencadeia, lembra do meio, uma imagem negativa sobre nós mesmos. Tá? Mas, olha só que legal. O Harry e o Peter conseguiram, apesar de tudo isso, superar obstáculos, atingir os objetivos, né? Como eu falei, o Harry conseguiu vencer o inimigo, o Peter conseguiu conquistar a mulher amada, né? Isso, claro, com muito esforço. Mas o que isso significa? Que na vida real, apesar da gente não ter superpoderes, que nem os do Harry, que nem os do Peter, né, os do Homem-Aranha, nós temos diferentes habilidades para lidar com os desafios da vida. Tá? Só que o que acontece? Muitas vezes nós não sabemos disso, tá? Ou não sabemos como lidar, como desenvolver as habilidades que nós temos. Então, como o Harry, por exemplo, o Harry ele teve ajuda de toda uma escola, né, Hogwarts, que ajudou ele a desenvolver essas habilidades. O Peter, por outro lado, ele aprendeu sozinho a desenvolver suas habilidades, né? Ele teve que esconder também os seus superpoderes. Isso muitas vezes acontece com a gente. Nós, muitas vezes, temos o apoio, né? Temos o apoio da família, dos amigos, incentivo, né, para desenvolver habilidades, para aprimorar nossas habilidades. Ou muitas vezes nós não temos apoio e nós temos que desenvolver sozinhos, né? Ou procurar um me salva, por exemplo, né? E, além disso, tem pessoas que não usam suas habilidades simplesmente porque permanecem com aquelas crenças de que são incapazes.
e isso pode influenciar nas atitudes, né? Como não usar as suas habilidades. Já que eu sou incapaz, eu não vou ir atrás, não vou desenvolver, não vou buscar os meus objetivos mesmo. Vocês acham que vocês são parecidos com o Peter, com o Harry, ou com essas pessoas que se acham incapazes e que não vão atrás dos seus objetivos? Se vocês se acham parecidos com uma dessas pessoas, vocês têm interesse em mudar? Bom, se vocês têm interesse em mudar, assistam os próximos vídeos que nós fizemos especialmente para vocês. Tá certo? Um beijo!